Declaro aberta a presente reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação com o objetivo de apresentar os projetos estratégicos da Força Aérea Brasileira e suas contribuições para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Essa audiência pública está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento número 27 de 2023, de minha autoria. Para discorrer sobre o tema, está presente aqui conosco o excelentíssimo Major Brigadeiro do Ar Antônio Luiz Godoy Soares Mione Rodrigues, presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate, pertencente à estrutura do Comando da Aeronáutica, a quem já convido para tomar assento à mesa. Saúdo todos os presentes, em especial o Major Brigadeiro do Ar, Dr. Antônio Luiz Godoy Soares, e demais integrantes da sua equipe, os quais gostaríamos também de saudar e cumprimentar o Brigadeiro do Ar, Reginaldo Pontiroli, que é nosso chefe da ASPAR, o nosso Brigadeiro do Ar também, Arnaldo Silva Lima Filho, assessor especial da ASPAR, e demais representantes da nossa Força Aérea Brasileira, e muito especialmente o nosso colega, deputado Zé Haroldo Catedral, que muito nos honra com a sua presença, com a sua trajetória. Meu companheiro de bancada, muito obrigada por estar conosco. Esclarecemos os procedimentos a serem adotados. O nosso honroso palestrante terá até 40 minutos para fazer a sua exposição, não sendo permitidos a partes. Encerrada a apresentação, será concedida a palavra aos parlamentares inscritos por até 3 minutos. O palestrante disporá do mesmo tempo para a resposta. Ao final do debate, o convidado terá até 3 minutos para suas considerações finais. Informamos que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e pode ser acessada pela página da comissão no portal da Câmara ou pelo YouTube no canal oficial da Casa. Após a audiência, a apresentação em multimídia será disponibilizada para consulta na página da comissão. Passo então a palavra ao Major Brigadeiro do Ar, Antônio Luiz Soares, para fazer a sua exposição. Muito obrigada. Obrigado, senhora deputada Luísa Candiani. Muito obrigado, bom dia, senhoras e senhores, senhores deputados, deputado Zé Haroldo, que muito nos prestigia aqui com a sua presença. Antes de iniciar, deputada, os agradecimentos pela oportunidade concedida à nossa Força Aérea de estar aqui para discutir hoje um tema bastante importante, que é que como é que a Força Aérea contribui com seus projetos estratégicos para o desenvolvimento tecnológico do nosso país. Eu queria dizer do prazer em poder compartilhar com a senhora essa mesa nesse momento, até mesmo sabendo, filha de quem a senhora é, do deputado Alex Canziano, um deputado batalhador, conhecedor dos problemas não só do Paraná, mas também do Brasil, com o qual eu tive a oportunidade de interagir quando eu era assessor parlamentar dessa casa. Fico feliz de saber que a senhora está trilhando os caminhos do senhor seu pai, com um brilho próprio, ao presidir essa importante comissão nessa casa. Por favor, transmita aí meu afetuoso abraço ao nosso deputado Alex Canziani. Muito obrigado, deputada. Senhoras e senhores, muito bom dia. Mais uma vez, dizendo que é uma oportunidade ímpar para a Força Aérea estar aqui nesse momento, para que possamos, deputado Cristóvão, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia, para que possamos apresentar como é que os projetos estratégicos da nossa Força Aérea, eles contribuem para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. É uma honra poder estar aqui, fico muito agradecido pelo convite formulado pela senhora, deputada. Se a senhora me permitir, se a audiência permitir, eu gostaria de iniciar a nossa apresentação aqui de pé, de forma que eu possa interagir um pouquinho melhor aqui com a nossa audiência. Muito obrigado. Então, dando início, então, à nossa apresentação, vou me posicionar um pouquinho mais embaixo aqui para não atrapalhar a visualização. O simples ato de voar para o ser humano já envolve determinada capacidade de conhecimento técnico-científico. Mas nós sabemos que, nesse contexto, é importante a gente entender que esse ato de voar, essa identidade, essa identificação com ciência e tecnologia, costuma estar arraigada no contexto do DNA dos homens que alçam os voos. Então, eu sou o Brigadeiro Soares, sou o presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate, e sou responsável por conduzir os projetos estratégicos da Força Aérea Brasileira. Aquisição, desenvolvimento, modernização estão sob a responsabilidade da nossa condução. E isso tem sido transmitido como se fosse hereditário ao longo
dos anos da história da Força Aérea Brasileira. E a gente vai ver um pouquinho antes de eu iniciar efetivamente os nossos projetos estratégicos, que a gente vai ver que esse DNA ele começou lá atrás, né, com um brasileiro bastante importante, Alberto Santos Dumont. E nesse ano nós comemoramos aí os seus 150 anos do seu nascimento. Foi ele lá atrás que começou a idealizar essa capacidade de transmitir esse gene, esse DNA, de preocupar-se com ciência e tecnologia no nosso país, né? Não só proporcionando a nós invenções como o próprio chuveiro quente, né? O relógio de pulso, a dirigibilidade dos balões, mas também ao proporcionar para a gente, né, a capacidade do homem de voar o mais pesado que o ar. Então parece que esse gene aí, né, foi transmitido aos homens que alçam os voos, né, alçam os ares, ao longo da história da Força Aérea Brasileira. Eu poderia citar aqui, deputado, uma série de exemplos, né, em que essa preocupação com a contribuição tecnológica, ela se fez presente na vida da Força Aérea Brasileira. Mas eu trouxe aqui, para que a gente possa conversar, 2 exemplos muito significativos. O primeiro dele é a criação do CTA e do ITA, e o segundo, né, é a criação da própria Embraer, nascida no berço da Força Aérea Brasileira. Se a gente puder perceber aqui, então, para que a gente possa entender como é que surgiu o ITA e o CTA, a gente tem que entender a condição do país naquela época, né? Naquela época, então, era a década de 40, o Brasil com uma economia predominantemente agrícola e dependente de produtos, né, industrializados vindo do exterior. Então, a percepção na aeronáutica naquela época é que havia uma impossibilidade de se montar uma estrutura adequada, uma indústria aeronáutica naquele momento. Então, pensou-se em preparar o terreno de forma a criar as condições necessárias para que pudéssemos ter um avanço na indústria aeronáutica. Então, o que é a aeronáutica? Ela decide criar uma escola de engenharia aeronáutica, né, que vem a ser hoje o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e um centro de pesquisas, que é o CTA, o Centro Tecnológico de Aeronáutica, lá em São José dos Campos. E por que São José dos Campos? Porque era uma cidade que dispunha do suporte necessário, tinha energia e a proximidade com a Via Dutra, que era a rodovia mais importante que a gente tinha no país à época. Assim, então, a aeronáutica decide conceber o CTA e decide, né, que, nesse contexto, o núcleo seria uma escola de engenharia naquela época, né? Então, inicia-se aí a criação das bases necessárias para que pudéssemos ter, né, uma indústria aeronáutica nacional no país. Assim, então, nós temos aí a presença de um visionário, uma pessoa de excepcional capacidade de antever o futuro, que era o coronel aviador Casimiro Montenegro Filho. É um coronel da aeronáutica, que, formado na primeira turma de engenharia da então Escola Técnica do Exército, que hoje é o IME, né? E ele foi um dos idealizadores do binômio escola e centro de tecnologia. O Brasil, naquela época, não tinha condições de prosseguir para uma indústria forte, né, uma estrutura industrial forte, se ele não tivesse pessoas preparadas para poder fazer e dar prosseguimento a essa condição. Então, ele pensa na escola e no centro. Ele visita lá nos Estados Unidos o MIT, Massachusetts Institute of Technology, e vai lá verificar como é que eles aplicavam esse ensino naquela época. E traz aqui o professor Richard Smith para criar um plano que designa as condições necessárias para a fundação de uma escola de engenharia de alto nível no nosso país. E olha o pensamento: antes de produzirmos aeronaves, precisamos produzir engenheiros. Gente qualificada, porque é o recurso humano que faz a diferença e faz acontecer de acordo com a sua necessidade, né? Então, nesse mesmo contexto, é criado o ITA, em 16 de janeiro de 1950. E eu chamo a atenção dos senhores e senhoras nesse momento aqui, porque naquela época o Brasil dispunha de uma estrutura industrial insuficiente, mínima, incapaz sequer de produzir um produto de bens de consumo desses mais simples, mas já a partir desse momento passava a contar com uma escola de engenharia de alto nível, com professores trazidos do exterior, dando oportunidade aos brasileiros de acessarem uma tecnologia de alto nível. Vejam bem que exemplo de contribuição, né, para a ciência e tecnologia no país foi a percepção de Casimiro Montenegro ao fundar o ITA, ao entender que nós precisávamos ter as pessoas necessárias para estabelecer essa base no país. Assim, então,
nesse mesmo contexto, dentro do CTA, foi criado um instituto chamado Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, IPD, que recebeu a incumbência de iniciar os primeiros projetos aéreos fabricados aqui no Brasil. É importante que nós tenhamos em mente que, naquela época, a infraestrutura do nosso país, em termos de pista, era bem pequena, pistas pequenas, aeroportos pequenos, e que havia necessidade de se ter um meio aéreo que pudesse fazer, né, a transposição desses passageiros dos grandes aeroportos para os menores. Então, pensou-se, na época, na criação do nosso projeto Bandeirante. E aí, interessante, de forma que a gente possa entender um pouquinho, a ideia inicial de Casimiro Montenegro, ou seja, formar as pessoas qualificadas. Ele foi lá, buscou um outro coronel da Força Aérea, chamado Osiris Silva, e deu-lhe a incumbência, né, formado no ITA em 62, ou seja, tinha gente capacitada, ou seja, é um homem com capacidade de antever o futuro, né? Ele pegou, né, escolheu as pessoas que ele proporcionou o conhecimento para dar direção e realizar o sonho de construir o primeiro avião. Então, coube aí a Osiris Silva a direção deste instituto dentro do CTA, dentro da Força Aérea Brasileira, de produzir, então, um avião. Ele foi responsável pelo desenvolvimento do Bandeirante em 1965. E olha a percepção desse homem. O Brasil é grande demais para sonharmos pequeno. Ou seja, com uma infraestrutura pequena, né, industrial, mais uma vez, incapaz de produzir até bens de consumo, iniciava-se aí uma estrutura industrial que transformou, né, a indústria aeronáutica brasileira. Passamos a ter aí, em breve, e a gente vai ver agora há pouco, né, o nosso outro exemplo, que é a Embraer. Assim, então, esse homem iteano a ele incumbiu-se, né, a presidência do que se inicia, né, da estrutura pequena que era a Embraer, e com a incumbência de, definidos os 2 protótipos da aeronave Bandeirante, precisava o quê? Produzir e comercializar. Como fazê-lo? Então, se criou aí uma empresa, né, dentro do berço da Força Aérea Brasileira, e deu ao Osiris Silva, que era, na época, o responsável pela fabricação do Bandeirante, a incumbência de dirigir, né, a presidência dessa empresa, de fazer com que esse avião pudesse ser produzido em maior escala e vendido para o mundo. Osiris Silva vendeu quase que 500 unidades ao redor do mundo desse avião, fazendo com que o mercado, né, mundial fosse aberto aos produtos brasileiros. Então, nós temos aí uma oportunidade ímpar de transferência de tecnologia, de percepção, de contribuição para a nação, né, nesse sentido. Então, o que a gente pôde ver aí, então, é assim que nasce a Embraer, né, de um pequeno instituto dentro da Força Aérea Brasileira, com a visão de contribuição para o país, com a visão de ter no país a infraestrutura necessária para se poder construir um avião, a estrutura aeronáutica nacional. Né? E a partir daí, então, tivemos aí o primeiro voo do Bandeirante, como eu falei, cerca de 500 unidades foram vendidas no mundo, né, apresentado lá em 1968. Logo em seguida, né, o anseio de entender o funcionamento da aeronave a jato, né, passam a ser montados aqui no Brasil, né, lá na Embraer, sob licença da Italiana Airmac, esse avião aqui que é o Chavante, lá em 7 de setembro de 1971. Ou seja, o anseio pela ciência, o anseio pela tecnologia e, lógico, a capacidade adquirida pelos nossos engenheiros formados no ITA. Em 1980, já se pensou a começar a andar com as próprias pernas, com, né, a produção do Tucano, um avião treinador, aí, um sucesso no mundo como formador de pilotos, né, ao redor do mundo. E aí, pensando cada vez mais alto, prosseguimos aí, então, com a produção do nosso AMX, que é o primeiro caça monomotor, monoposto, né, concebido, fabricado aí junto com a Air Italia e com a Airmac, aqui no Brasil. E esse avião proporcionou à Embraer as bases para seguir adiante nos seus produtos e fazer com que a Embraer fosse o que nós temos hoje em termos de produtos e portfólio. Esse é o portfólio hoje da Embraer, ou seja, nascido lá dentro de um instituto, dentro do Centro Tecnológico de Aeronáutica, lá em São José dos Campos, em termos de aviação civil, em termos de aviação militar. É extremamente importante a gente entender que isso, né, essa contribuição, ela se multiplicou exponencialmente, de forma
é que um pequeno instituto, na década de 60, desenvolvendo, né, um avião Bandeirante para atender às necessidades do país naquela época, se transformasse na terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, com cerca de 18 mil empregados e mais de 8 mil aeronaves entregues. Ou seja, que belo exemplo de contribuição, né, nós temos tido ao longo dos anos, em termos de Força Aérea Brasileira, para a nossa sociedade e para a nossa nação como um todo, projetando, né, trazendo divisas e projetando o país como um país que tem capacidade de construir aviões. Formando aí, então, aquela percepção de Casimiro Montenegro. Eu tenho que ter quem financie, governo, tenho que ter quem tenha o conhecimento, a academia, e tenho que ter quem materialize esse conhecimento, a indústria. Então, essa tríplice hélice aqui era a concepção de Casimiro Montenegro à época, para que pudesse alavancar toda a estrutura necessária para se ter hoje o que nós temos em termos de estrutura aeronáutica nacional. Isso serviu de base para alavancar o que nós temos hoje de base industrial de defesa. E quando se fala em base industrial de defesa, é importante que a gente tenha a percepção de que é muito mais além do que plataformas de arma e munição. Quando a gente investe na base industrial de defesa, a gente não está investindo em arma só, em arma ou plataforma, mas a gente está investindo em possibilidades para o futuro, em possibilidades para a civilização. E aqui tem alguns exemplos, né? Inteligência artificial, o próprio GPS, a utilização de drone na agricultura. Então, todo esse investimento tem spin-off com a dualidade de utilização, não só para a parte militar, mas principalmente para a parte civil. Então, é importante a gente ter essa percepção. E aí, então, começou a fundar, né, essa base industrial que nós temos hoje no país, que a gente vai falar rapidamente um pouquinho sobre ela, né? Então, considera-se essa indústria de defesa uma empresa pública ou privada, pode ser uma organização civil ou uma organização militar, né, que realizem ou conduzam pesquisa, projeto, desenvolvimento, industrialização, produção, reparo, conservação, revisão, modernização, manutenção de produtos de defesa. Né? É um rol bastante grande e hoje nós temos, né, daquela estrutura, nós temos hoje cerca de 1.130 empresas no país produzindo produtos de defesa. Não é? Para que a gente possa ter uma noção, estão aí elencadas algumas delas, bem conhecidas, né, aqui no nosso país. E elas movimentam, né, no dia de hoje, cerca de 4,5% em termos de recursos financeiros do nosso produto interno bruto. Ou seja, é uma considerável parte da nossa capacidade industrial no país e que requer uma atenção. Né? Mas aquele DNA que eu falei lá atrás, será que ele continua até hoje? Né? Aquele gen continua até hoje aqui nas veias dos homens dos ares, dos homens que vestem azul na Força Aérea Brasileira? Será que continua? Eu vou mostrar para vocês que continua. Né? Então, como é que nós fazemos hoje essa contribuição científica e tecnológica para o país? Bom, a Força Aérea ela tem uma missão. Né? A missão é a manutenção da soberania do espaço aéreo e a integração do território nacional com vistas à defesa da pátria. Para que ela possa cumprir essa missão, ela tem que ter recursos humanos especializados e meios aéreos, né, capazes de proporcionar o poder necessário para o cumprimento dessa missão. E a Força Aérea ela tem uma visão. Em 2041, ela ser uma Força Aérea de grande capacidade dissuasória, e isso é importante a gente ressaltar, né? A dissuasão é fator preponderante no contexto de defesa. As pessoas têm que ter, né, os outros países têm que ter a noção de que nós temos uma capacidade de defendermos as nossas riquezas, o nosso território, o nosso povo, né? Operacionalmente moderna e atuando de forma integrada para a defesa dos interesses nacionais do nosso país. Então, dessa forma, né, e aqui eu volto um pouquinho à comissão da qual eu sou o presidente, essa comissão ela é responsável por gerenciar esses projetos. Né? Essa comissão é que faz a aquisição, a modernização, o desenvolvimento de um produto necessário ao cumprimento da missão da Força Aérea. Então, nós compramos o produto, nós desenvolvemos o produto dentro daquilo que a gente observa no contexto, né, da nossa base industrial. Então, quando nós precisamos, por exemplo, substituir um avião, que é o caso da nossa frota de aeronaves 630, avião cargueiro, antigo,
ou até mesmo as nossas aeronaves de caça. Aeronave MX, aeronave F-5. O que a Força Aérea pensa? Ela pensa também como forma de contribuição para o Estado brasileiro, como é que esse processo pode contribuir para alavancar ainda mais a ciência e tecnologia na nossa base industrial de defesa. Nós temos duas formas de fazer, né? Primeiro, a gente estuda se é possível desenvolver, ou eu tenho que ir lá no mercado e adquirir aquele produto pronto. Ou eu posso modernizar aquele produto que eu tenho, posso elevar, fazer um upgrade nele. Desse estudo todo, é decidido o que fazer. Ou seja, nós vamos desenvolver. E aí nós vamos olhar para dentro do país para ver se a gente tem a capacitação necessária para desenvolver aquele produto. Temos a capacitação? Ou seja, vamos partir então para desenvolver o KC-390 para substituir as aeronaves 60-30. No Brasil, tenho capacitação para produzir, né, para comprar ou para desenvolver uma aeronave supersônica de quinta geração, uma aeronave top, né, em termos de caça? Não tenho. Ok, eu vou lá fora comprar, mas eu vou pedir, eu vou solicitar, eu vou exigir que nós tenhamos um programa de transferência de tecnologia adequado que faça com que as nossas empresas, a nossa base industrial de defesa, tenha capacidade suficiente para construir, para desenvolver esse avião num futuro próximo. Então, se eu não tenho capacidade, eu vou buscar lá fora, mas eu vou fazer com que essa capacidade venha para dentro do país, de forma a que as nossas empresas tenham acesso a esse conhecimento, a esse potencial, para poder construir esse produto que nós estamos adquirindo no exterior. Então, são essas as duas formas. E aqui, hoje, eu vou trazer a apreciação dos senhores e senhoras, deputados e deputadas, dois estudos de caso. O primeiro é o projeto KC-390, que foi idealizado, desenvolvido aqui no Brasil, e o projeto Gripen, que é o outro projeto estratégico da Força Aérea Brasileira, adquirido lá na Suécia, por intermédio da empresa Saab. Então, primeiramente, a gente iniciando aqui então com o projeto KC-390, é importante a gente ressaltar que é um projeto, então, que saiu da prancheta para os ares. Não havia, né, e não há no hemisfério sul, até hoje, um projeto de aeronave de grande porte construído por um país, exceto o KC-390. A Força Aérea apostou que a indústria brasileira tinha condições de desenvolver um produto de alta tecnologia capaz de atender não só os nossos anseios, mas de projetar o Brasil como divisa. Ou seja, vai atender os requisitos da Força Aérea, vai atender, mas também vai projetar o país, trazer emprego, e a gente vai ver um pouquinho de como esse projeto tem beneficiado as empresas aqui no Brasil. E não só as empresas, mas a vida da população como um todo, né? Então, esse projeto ele tem um custo aproximado aí de 20 bilhões de reais. Aí a gente vai falar, pô, mas 20 bilhões de reais só para comprar 19 aeronaves? Não, é 20 bilhões de reais para desenvolver. E a gente vai ver o que é desenvolver, é sair do rascunho para botar esse avião no ar, com alta tecnologia, empregar todo o conjunto de fornecedores da Embraer, produzir emprego, produzir divisa, trazer conhecimento, tecnologia para o país, e, além disso, receber as 19 aeronaves que vão proporcionar o apoio necessário, não só ao cumprimento das missões da Força Aérea Brasileira, mas ao país, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. 6 aeronaves já foram entregues, e a gente vai ver um pouquinho que essa aeronave já está em operação, participando aqui, ela já foi batizada em combate, né, com aproximadamente 10 mil horas já voadas nesse projeto. Ou seja, é uma oportunidade ímpar que nós temos de colocar um produto de alta tecnologia fabricado no nosso país, apostando na nossa empresa, apostando na capacidade da nossa base industrial de defesa. Essa aeronave é capaz de desempenhar uma série de missões, assalto aeroterrestre, ressuprimento aéreo, e a gente viu isso aqui, foi muito importante na operação Yanomami, lançando cargas, né, para colocar mantimentos naqueles lugares de difícil acesso, né, operações especiais, combate a incêndio, nós temos esse problema aqui no país, né, Operação Antártida, evacuação aeromédica, pouso em pista não preparada, ajuda humanitária, busca e salvamento e reabastecimento em voo. Ou seja, um avião com uma alta capacidade de realizar uma gama inestimável de missões e de atividades, né? E ele já foi provado em combate, nós vimos a utilização desse avião, né, a primeira foto ali na Operação Covid, aquilo ali é oxigênio líquido. Pouquíssimos países têm essa capacidade de transportar o oxigênio líquido dentro de um avião,
é uma missão que requer muito cuidado, o risco é muito grande. Vimos aí o apoio dessa aeronave lá na operação Yanomami, no lançamento de cargas preciso nos locais onde não tem acesso, onde as pessoas não têm acesso. Aí fala assim, pô, mas por que não vai de helicóptero? Mas o helicóptero não leva a carga que é necessária para a gente colocar lá na operação Yanomami. Não é? E vimos aí a participação dessa aeronave na operação Taquari, ou seja, a população, o Estado brasileiro já sente os efeitos, os benefícios, não só daquilo que foi investido em termos de ciência e tecnologia, mas no suporte necessário a melhorar a vida do cidadão brasileiro. Assim, então, na concepção inicial, a Embraer tinha algumas parceiras aí, como a Ogma, lá de Portugal, a Fadela da Argentina, da República Tcheca. Esses são alguns fornecedores externos desse projeto, mas principalmente, voltando o olhar aqui para dentro do nosso país, né? Nós temos hoje no Brasil cerca de 50 empresas, indústrias fornecendo componentes e equipamentos para essa aeronave, né? Localizadas lá em São Paulo, né? No Vale do Paraíba, né? Lá em Santa Catarina, lá no Paraná, deputado, na sua terra, nós temos lá também, no Rio Grande do Sul, né? De formas que, para que a gente tenha um chipset é uma aeronave, para que a gente possa montar uma aeronave, a gente tem cerca de 3,3 milhões de dólares apenas em serviços de investimento aqui no país, né? São 14.180, mais de 14 mil part numbers é componentes, né, que são produzidos no Brasil. Isso corresponde a 41% dessa estrutura fabricada aqui na cadeia nacional, gerando emprego, gerando divisa, gerando tecnologia e proporcionando condições, né, adequadas para essa empreitada. E o que nós temos como benefícios aí? Benefícios econômicos, a Embraer espera aí mais de 20 bilhões de exportações nos próximos anos, né? Geração e manutenção de empregos indiretos e indiretos, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Geração de tecnologia de ponta, novas competências de engenharia, capacitando a nossa indústria. Maior integração regional, a gente viu, o avião é capaz de proporcionar apoio em situações de calamidade, em situações de incêndio, né? Proporcionando devido apoio às comunidades. E projeção global, potencial de exportação para mais de 70 países. E isso faz com que a nossa cadeia seja projetada no exterior. Para que a gente tenha uma ideia muito rápida aqui, né? O desenvolvimento. O desenvolvimento, essa primeira fase aqui, é quando o avião sai da prancheta e vai até o protótipo para sua certificação como avião, cumprindo todos os requisitos necessários para que ele possa voar com segurança, né? Só nessa parte aí são estimados cerca de 8.580 empregos diretos e indiretos, empregos de alto nível, de engenheiros, né, de técnicos de alto nível na produção desse avião, né? E mais a parte da produção, que é, depois que se tem o protótipo, cerca aí de 6.360 na cadeia produtiva, de empregos indiretos e empregos diretos na Embraer, ao longo do projeto, que vai de 2009 até 2033. Aí. Nós temos uma estimativa aí por baixo de cerca de 15 mil empregos gerados por meio desse projeto no Brasil. 15 mil empregos gerados, né, empregos de alto nível, trazendo aí conhecimento tecnológico e científico para o país. E falando de projeção, né, desse produto, né, nós temos aí todos os países em que estão, muitos já adquiriram, Portugal, né, já anunciou, e mais recentemente aí a Áustria, e outros, a Holanda também já anunciou, e mais recentemente a Áustria anunciou a aquisição de 4 aeronaves para o seu acervo. Ou seja, isso aqui é projeção internacional e divisas para o nosso país. E se a gente olhar um pouquinho mais na frente, é geração de emprego, geração de divisa para os próximos anos. E quais são as projeções da Embraer no que diz respeito a essa possibilidade de venda no exterior? A Embraer estima em breve que ela tem uma linha de produção capaz de produzir 12 aeronaves dessa por ano. 12 aeronaves, uma possibilidade de estimativa de 2 bilhões de dólares por ano de ingresso nas nossas divisas, né, de exportação. Duplicar a linha de produção do KC-390 lá em Gavião Peixoto. E aí, deputado, eu aproveito para convidá-los aí. Se quiserem visitar Gavião Peixoto, é um lugar que vale a pena a gente visitar e constatar, né, a contribuição da Força Aérea Brasileira para o nosso país, para a nossa sociedade, no que diz respeito à ciência e tecnologia. E, evidentemente, gerar no futuro, ao longo dos anos, emprego e divisas para o país, né? Então, essa é a parte que nós temos quando a gente consegue desenvolver um produto dentro do nosso país, apostando na capacidade que nós
já temos instalada dentro do nosso país, da nossa indústria, da nossa base industrial, né? Mas quando nós não temos capacidade de prosseguir adiante nesse sentido, o que a gente faz? A gente vai buscar lá fora, mas a gente faz também, né, uma possibilidade de transferência de tecnologia. E aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre esse projeto, o projeto Gripen, que é o outro projeto importante que nós temos aqui na Força Aérea Brasileira. Como todos sabemos, é um avião no estado da arte, é operação centrada em rede, com armamento, é um game changer, como a gente diz, na condição dissuasória de um país, né? Mas o que esse avião traz associado a essa capacidade de cumprir a missão da Força Aérea Brasileira, né? A Força Aérea ela comprou 36 aeronaves, mais armamento e logística inicial, é um valor aí aproximado de 39 bilhões de SEK, SEK é a moeda da Suécia, que corresponde aí a 18 ou 19 bilhões de reais. 6 aeronaves já foram entregues, estão em operação lá na base aérea de Anápolis, na Força Aérea Brasileira, né? Essa aeronave ela é de desenvolvimento, hoje ela está na Base Capability, que a gente chama, é uma capacidade de arar e produzir, proporcionar a defesa do país com os seus armamentos arar, né? E hoje ele se constitui o maior programa de transferência de tecnologia que nós temos no país, até hoje. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante o que isso significa, não é? Toda vez que nós temos um contrato comercial com uma empresa para adquirir aviões desse porte, um meio aéreo, a gente, ao mesmo tempo, nós assinamos um acordo de compensação, no qual a empresa se compromete a transferir tecnologia dentro desses campos aqui que nós vamos ver. Coprodução, produção sob licença, produção subcontratada, entre outros. No caso da aeronave Gripen, nós temos produção subcontratada, ou seja, vamos fabricar o avião aqui dentro, né? Desculpe, nas instalações da Embraer, vamos ter transferência de tecnologia e vamos ter treinamento de recursos humanos. Como é que isso tem sido desenvolvido ao longo desses anos de início desse processo? O programa Gripen ele é um instrumento que vai possibilitar, né, desenvolvimento de um caça brasileiro de 5ª geração e para gerar o quê? Autonomia para a nossa indústria de defesa nacional. Então, se eu não tenho condições de produzir agora, eu vou comprar, mas eu quero que a minha indústria nacional de defesa tenha a capacidade de, num futuro muito próximo, produzir esse avião. Então, é essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Essa é a contribuição tecnológica que esse projeto traz para o Brasil e traz para a nossa sociedade. É a capacidade de produzir esse caça, gerando empregos nesse contexto, num futuro próximo. Ou seja, eu não consigo fazer agora, mas em breve eu vou conseguir fazer, não é? Assim, então, e a Embraer ela tem aproveitado essa oportunidade, tanto é que recentemente foi assinado um memorando de entendimento que possibilita a Embraer ingressar num consórcio junto com a Saab para a produção de um caça que vai ser colocado em operação daqui a 50 anos. Ou seja, a Embraer hoje está tendo a oportunidade, né, de entrar num consórcio para produzir o caça que vai substituir o Gripen. Ou seja, o que isso representa? Representa ciência, tecnologia, empregos, divisa para o país nos próximos 50 anos. Se a gente tiver a oportunidade de manter isso aqui no nosso país, não é? E hoje, como é que está constituído esse programa, então, de transferência de tecnologia? São 48 projetos diretos, 11 projetos indiretos e 3 projetos opcionais, incluindo, então, transferência de tecnologia e work packages. O que isso significa? Inicialmente, engenheiros, né, técnicos brasileiros estão na Suécia, aprendendo junto com os suecos como fazer. Depois vão vir para o Brasil, estão já no Brasil, aprendendo com os suecos como fazer, que ao final eles vão fazer sozinhos, né? Essa é a percepção. Mais de 300 engenheiros já foram e voltaram para a Suécia para adquirir conhecimento, principalmente da Embraer e de outras empresas beneficiárias desse projeto de transferência de tecnologia. E nesses campos nós temos lá direto Plataforma Brasileira de Desenvolvimento, design e teste de aeronaves, desenvolvimento de sistema de propulsão, manutenção, desenvolvimento de sistema de controle de voo, integração de armamento, né, e uma série, verificação, validação e teste, certificação da aeronave, projeto indireto, engenharia de produção, industrialização, capacidade de aeronave de caça do futuro, né, para a gente produzir esse avião aqui, opcionais, ambiente de engenharia, como é que eles operam no ambiente de engenharia, engenharia de manutenção, design, e assim a gente vai capacitando a nossa base a produzir esse avião no futuro, traduzindo conhecimento, mas o que é mais importante, esse conhecimento não é só aplicado no Gripen, mas principalmente de uma forma ampla, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Tá? Esse aqui
essa transparência representa aqui as empresas beneficiárias e beneficiadas com esse projeto de transferência, e a própria Embraer é uma beneficiária desse projeto, porque ela está aprendendo a construção de um caça de quinta geração. Não é? E, recentemente, agora em maio, nós tivemos a inauguração da linha de montagem lá na Embraer, em Gavião Peixoto. E aí, mais uma vez, a gente pode ir lá em Gavião Peixoto observar não só a linha de produção do KC-390, né, do nosso avião de transporte, mas também do nosso avião de caça. E a expectativa é de gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos, para o nosso país e para a nossa sociedade com esse programa de transferência de tecnologia. Realmente é uma contribuição, e a gente pode ver que o gene, né, continua no nosso DNA, o gene de ciência, tecnologia e contribuição e preocupação com a sociedade, né, em transmitir esses conhecimentos. Né, não só comprar o avião, mas fazer com que a base seja capaz de fazê-lo no futuro. E aí nós temos as fotos aí da nossa linha de montagem, vale a pena visitar. Nós já estamos montando lá as primeiras aeronaves lá em Gavião Peixoto, os nossos primeiros Gripen lá em Gavião Peixoto, vale a pena visitar. É um lugar de alta tecnologia. E aí agora, eu gostaria, já partindo para a parte final, de trazer alguns exemplos concretos de como essa transferência de tecnologia tem sido efetivada no nosso país. É claro que a gente poderia conversar aqui o dia inteiro sobre transferência de tecnologia, mas eu vou trazer aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é o tal do GDDN. É uma instalação localizada dentro das instalações da Embraer, chama Gripen Design and Development Network. Né? A operação começou em 2016, com 120 engenheiros, né? E ela é a pedra angular desse projeto. Por quê? Porque lá é que as empresas beneficiárias têm acesso às informações e aos conhecimentos dentro de cada nicho de atividade que estão desenvolvendo para o Gripen. Né? Então, uma empresa ela desenvolve asas, uma empresa desenvolve design de estrutura, trem de pouso. Então, é lá que tem acesso. É um núcleo ativo para a geração dessa capacidade. Então, é nesse contexto, né, que as empresas elas conseguem ter acesso à tecnologia de alta performance, né? Essa instalação ela tem uma ligação direta com o centro da SAAB, de formas que as empresas todas elas conseguem acompanhar o desenvolvimento do projeto, tanto lá na Suécia quanto no Brasil, simultaneamente. E cada um com a sua participação. Ou eu estou produzindo trem de pouso para aquele avião, ou estou produzindo design de asa para aquele avião, de formas que o projeto ele tenha essa concentração de gerência, né, tanto no Brasil quanto na Suécia. Um outro exemplo que nós temos aqui, a concepção original do avião era de ter 3 displays aqui, né, do nosso avião. E aí foi uma empresa lá do Rio Grande do Sul, chamada AEL, né, com a sua percepção e com a tecnologia que ela recebeu, ela falou, olha, por que o nosso avião não pode ter um wide area display, ou seja, um display maior, como se fosse onde tivesse interação entre o piloto, proporcionasse maior capacidade de congregar toda essa tecnologia num único painel. Inserimos no projeto, a Força Aérea Sueca aprovou, a SAAB aprovou, e todas as aeronaves que estão saindo para o Brasil, para a Força Aérea Sueca comprou cerca de 60 aviões desses, e mais os aviões que vão ser exportados vão sair com esse display no avião. O display de uma empresa lá no Rio Grande do Sul, a AEL, com tecnologia que ela recebeu no contexto desse projeto. Né? É uma contribuição tecnológica para o país, geração de emprego, e é lógico que ela não se projeta só sobre isso, a AEL ela se projeta em outros campos, graças a essa tecnologia que ela recebeu e que foi transferida no contexto desse projeto. Um outro exemplo que nós temos aqui é a CAE, não sei se os senhores estão familiarizados, essa empresa é uma empresa formada por ex-itianos, né, oriundos do ITA, né? Eles participaram aí do design e fabricação de peças da fuselagem, adquiriram esse conhecimento e hoje estão botando esse conhecimento lá fora. Eles ganharam a concorrência aí para fazer o desenvolvimento da estrutura de uma aeronave lá na Turquia, dentro desse contexto de aprendizagem de tecnologia, ou seja, a empresa desenvolveu e hoje está participando lá fora com o conhecimento que ela adquiriu, gerando emprego. Ela aumentou sensivelmente a sua capacidade industrial, trocou sua sede, né? Para quem conheceu em 2014, era um andar e meio de um prédio lá em São José, hoje tem uma infraestrutura enorme, grande, voltada para a tecnologia, exportando e participando de outros projetos mundo afora que a gente poderia discutir aí um bom tempo. Então, senhores, em função aí do nosso tempo, eu espero
que a gente tenha conseguido passar aos senhores como é que essa contribuição ela é efetivada, de que formas a Força Aérea, ela, ao adquirir os seus meios, ao atender às suas necessidades, né, ela proporciona desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, né, à nação como um todo, fazendo com que esse conhecimento seja compartilhado e que não fique restrito à nossa força, mas que desenvolva a nossa indústria, desenvolva a nossa capacidade, desenvolva a nossa educação, né, como o seu pai era bastante preocupado, né, com isso, com a educação, e proporcione aos brasileiros capacidade de geração de emprego e divisa lá fora, projetando o país como ele deve ser projetado e com a grandeza que nós temos. Eu gostaria de encerrar aqui a minha apresentação, né, com essa frase de Santos Dumont, comemorando e celebrando aí os seus 150 anos de nascimento, é o nosso patrono. Quantas vezes as coisas me foram provadas impossíveis. Agora estou acostumado, espero, mas naquela época isso me incomodava. Ainda assim, perseverei. Não é fácil, mas a gente deve perseverar juntos e em frente, acreditando na capacidade do nosso país. Muito obrigado, deputado. Muito obrigada, Major Brigadeiro Antônio Soares. Uma honra contar com a sua presença e, sobretudo, com essa explanação aqui na nossa comissão. Tivemos muitos ensinamentos, mas, sobretudo, muita reflexão do papel e da importância da Força Aérea Brasileira para o desenvolvimento da ciência, da pesquisa, da inovação em nosso país. Então, estendemos em nome de todos os membros da nossa comissão os nossos agradecimentos pela presença e pelas contribuições trazidas. Questiono o deputado Zé Haroldo se gostaria de utilizar a palavra. Então, agradecemos mais uma vez pela apresentação, pelas contribuições trazidas, na certeza de que haveremos de construir um país de cada vez mais oportunidades através da inovação e, muito especialmente, o papel da Força Aérea. Deputado Raimundo, gostaria de tecer algumas contribuições? Só parabenizar a apresentação, muito aprendizado e muitas potencialidades do Brasil em relação com o mundo nesta área, né, da nossa Força Aérea Brasileira. Parabéns e muito obrigado. Exatamente. Então, agradecemos mais uma vez e, obviamente, deixamos a nossa comissão sempre à disposição para que juntos possamos trilhar parcerias, projetos, possamos fazer com que a atividade legislativa também nesta casa seja uma atividade legislativa cada vez mais capacitada no sentido de gerar inovação, gerar desenvolvimento, gerar ciências, atrair talentos, né, fortalecer, inclusive, os talentos que nós temos. Nesse sentido, contem conosco. Muito, muito obrigada pela presença, pela apresentação. E passamos, então, a palavra, finalmente, ao Major Brigadeiro, novamente, para fazer as suas contribuições finais, as suas considerações finais. Muito obrigado, deputada Luísa Casiani. Obrigado, senhoras e senhores, pelo tempo dedicado aí a assistir essa nossa apresentação. Fico muito honrado e espero ter contribuído, né, para que nós pudéssemos, esse assunto possa ser discutido aqui nessa casa, né, verificando a importância que a Força Aérea entende nesse conceito de, ao adquirir os seus meios, proporcionar ao país a capacidade necessária para ele se tornar um país cada vez melhor, né, com recursos, com ensino e com capacidade. No dia 18, eu acho que a senhora já convidou o nosso brigadeiro Medeiros, que é o meu chefe direto, chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, vai estar aqui com a senhora e com todos aqui para poder discorrer um pouquinho sobre a parte espacial. A parte espacial hoje ela está num outro contexto, não está sob a minha gestão lá na comissão, mas com certeza ele ficará muito honrado em compartilhar esses conhecimentos com a senhora. Eu sei que a senhora tem aí uma percepção sobre a parte especial muito importante e eu entendo como sendo também um outro aspecto que merece ser discutido aqui num futuro próximo. Deputado, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela atenção e pela oportunidade de compartilhar esse momento com os senhores. Em nome da Força Aérea, eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer aos deputados, deputadas que se fizeram presentes, aos assessores, aos profissionais da imprensa, ao público em geral, especialmente todos que estão aqui e acompanharam essa audiência pública conosco. E, mais uma vez, ao Major Brigadeiro Antônio Soares, pelas importantes contribuições trazidas a esse debate. Antes de finalizar os trabalhos,
haveríamos de consultar o plenário sobre a possibilidade de aproveitamento de painel. Ocorre que estamos num dia atípico aqui na casa, com algumas obstruções, não temos quórum, portanto, encerramos essa reunião deliberativa. Presidente. Sim, pois não? Não havendo quórum, então, portanto, não deliberaremos. Eu queria aproveitar para fazer uma lembrança à senhora. Acho que, na verdade, não sou eu a convidar, porque não sou da organização do evento, mas acho que a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, e seria muito importante a presença da senhora, acontece no Rio de Janeiro agora, entre 3 e 6 de outubro, lá no Pier Mauá, o Rio Innovation Week, 3ª edição, é uma feira de ciência e tecnologia, um evento de ciência, tecnologia e inovação importantíssimo, e gostaria, e claro que está tudo muito em cima da hora, né, mas que a comissão pudesse, de certa forma, manifestar-se em relação a isso, né, com a organização do evento, e seria muitíssimo bom, inclusive, que a senhora estivesse lá nos representando, né, mas fica aí, só essa lembrança que eu acho que é importante. Não sei se a organização do evento fez contato conosco ou se ainda não, né? Tá deputado Raymond, né? Mas nós haveremos de fazer contato, sem dúvida alguma, um momento muito importante, é um evento extremamente respeitado aqui no Brasil em termos de inovação, então vamos fazer contato, viu, Lin, para que a gente possa ajustar até uma comitiva da nossa comissão para estar nessa data participando do Rio Innovation Week. Obrigada pelas sugestões sempre bem-vindas, deputado Raymond. Portanto, nada mais havendo a tratar, encerramos essa audiência pública. Agradecemos mais uma vez a participação de todos.